Meus cumprimentos, Sr. Secretário de Estado, excelentíssimos Srs. Deputados. Sr. Presidente, começaria por contextualizar toda esta discussão e também na sequência da intervenção do Partido Socialista. Não é possível abordar a política de transportes hoje em dia sem contextualizarmos os últimos 2 anos de governação socialista. Esta é a questão fulcral do início de qualquer conversa nesse setor. Se é hoje reconhecido que, efetivamente, na primeira governo socialista, principalmente ao nível das orientações, houve um empenho muito grande sobre este setor, o que é certo é que no segundo governo socialista houve o abandono. Procurei, inclusive, aqui lembrar-me do nome do Secretário de Estado, mas nem me ocorre. E isto penso que também não ocorrerá a nenhum dos presentes, porque, efetivamente, foi uma ausência de política durante 2 anos. E o que acontece é que, quando este governo toma posse, tem uma situação desorganizada, caótica, uma dívida descontrolada, incalculável mesmo na altura, não se sabia, especulava-se qual era o valor da dívida do setor dos transportes. Isto a nível dos vários partidos, atirávamos números, não sabíamos. Ao nível do déficit, a mesma coisa. Portanto, foi 2 anos consecutivos de verdadeiro abandono do setor. E daí que a tarefa deste governo foi uma tarefa difícil de início e foi necessário coragem. E aqui, sem prejuízo de todas as medidas que foram implementadas, como é óbvio, ao nível da receita, ao nível da despesa, para segurar e controlar o setor, há desde logo uma que é preciso destacar. É a preocupação social com o passo social. Imediatamente este governo atacou um problema que durante 2 anos foi totalmente descurado, que era uma política generalista de descontos, descontrolada, em que o acesso era franqueado, em que não havia um critério de justiça. E este governo imediatamente, sem prejuízo daquilo a que se poderá chamar medidas de rigor de gestão, não descurou o destinatário final que procura esse transporte. E esta é uma medida histórica, porque não existia à data e que ficará, não temos dúvidas, como referência para a introdução de melhorias, para a extensão a outras áreas, e esta questão tem que se assinalar. Uma segunda nota relativamente ao modelo de gestão e, no fundo, à principal preocupação do requerimento. É, sem dúvida, uma questão política. Decidirmos o que deve ser gerido por atividade privada ou que deve ser gerido pelo setor público, mas, e muito bem diz o Sr. Secretário de Estado, mas esta decisão política precisa de dados técnicos, é preciso pelo menos saber do que é que estamos a analisar. E quando o Governo toma posse, não tínhamos o mínimo de dados, e é preciso termos consciência disso. Não sabíamos minimamente como é que andavam as empresas. Impunha-se, como muito bem fez o Governo, um período de reestruturação para que, decorrido esse período, houvesse condições para se tomar a tal decisão política. Sendo que, e como já aqui foi dito, há uma posição de abertura por parte do Governo, sem preconceitos, tanto à gestão pública atual, como também sem preconceitos à gestão privada. Não havendo aqui preconceitos, no entanto, houve um pressuposto que não poderia deixar de existir, que era um conhecimento real do setor. E isso, hoje em dia, está conseguido. E também nesta última nota, uma questão importantíssima que o Sr. Secretário de Estado aqui já referiu. Sempre prosseguindo o fim último de servir o utilizador, mantendo a qualidade e satisfazendo a procura. E isto vem dar resposta precisamente a uma das medidas que, por vezes, é aqui aflorada como negativa, quando isso é errada a perspectiva, que é o ajustamento da oferta à procura. Esta é uma medida que temos que glorificar, temos que elogiar, porque efetivamente o Estado não tem condições para ter oferta superior ou desajustada à procura. É preciso ajustá-la. E quando nós temos uma redução de oferta nesse ajustamento à procura, só podemos dizer é que o Governo está a prosseguir o fim último para que se destina um setor de transportes coletivos. E nesse caso só temos que felicitar o Governo. Por último, Sr. Presidente, porque pretendo partilhar esta primeira intervenção com a Sra. Deputada Carina Oliveira, só 3 últimas notas que também foram tentar dar aqui uma coloração e sobre estas 3 notas pedir ao Sr. Secretário de Estado que depois pudesse comentar. Primeiro, a questão das greves. É óbvio que ninguém põe em causa o direito dos trabalhadores à sua defesa, seja por qualquer instrumento, e nomeadamente pela greve. Agora, temos é de reconhecer que esse instrumento, se não for devidamente usado, se for abusivamente utilizado, põe em causa a estabilidade em termos de oferta e, como é óbvio, afeta a procura.
Portanto, um trabalhador que tenha que programar os seus movimentos para o trabalho, se confrontar periodicamente com greves que lhe afetam a sua condição de trabalhador, ou o estudante que periodicamente se afeta com greve, é afetado pelas greves, que, como é óbvio, altera a sua procura. E, portanto, a questão das greves é muito importante e muito bem diz o Sr. Secretário de Estado que tem que ser trabalhada a montante. A segunda nota, a questão de rescisões amigáveis, é necessário acrescentar aqui uma questão. Por iniciativa do trabalhador. É preciso, e aqui para a senhora deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, por iniciativa do trabalhador. E, portanto, o Estado reagiu, e muito bem, positivamente, a uma iniciativa do trabalhador, mantendo essa iniciativa num espírito amigável e bem-sucedida. E, por último, é preciso também dar nota, e aqui a última questão do Sr. Deputado Paulo Campos. Sr. Deputado, em maio foi publicados os estatutos da Autoridade da Mobilidade e Transportes. Portanto, este Governo criou a montante as condições para que agora possa concessionar. No passado, como diz Vossa Excelência, não foram criadas essas condições. O Governo teve esse cuidado. Reestruturou, avaliou o setor e agora publicou a autoridade. E diz, Sr. Presidente, pensamos que estão reunidas as condições para avançar com as concessões. Sr. Presidente, se permite, a Sra. Deputada Carina Oliveira utilizaria o restante tempo. Eu vou permitir 2 minutos.